Segundo webinar Plásticos em Revista, Inovação e Competitividade, Plásticos da BASF rompendo barreiras. Fernando Ribeiro, gerente de desenvolvimento técnico, e Felipe Fernando Gomes, analista sênior de desenvolvimento de novos negócios. Eu sou o moderador, Gabriel Rajão. Peço a todos que ao final do evento aguardem a colocação do link de avaliação deste evento. Passamos a palavra a Fernando Ribeiro para que possa iniciar o evento. Fernando, se você puder compartilhar sua apresentação, por favor. Bom dia. Bom dia. Gabriel. O som tá correto? Vocês ouvem bem? Tudo correto. Perfeito. Bom, muito bom dia a todos os profissionais da área de plásticos. Realmente é uma grande satisfação, uma grande alegria poder participar junto com a Plásticos em Revista, falar um pouco sobre inovação, competitividade. Nunca foi tão importante nós aplicar realmente o que tem de novo, o que tem de estado da arte em conceitos de plástico de engenharia relacionado a propriedades, ao seu processamento, a encontrar soluções a resolver os nossos problemas, os problemas da indústria automotiva, as demandas que existem em todos os setores, eletroeletrônicos, os setores industriais. Na BASF, nós temos uma preocupação muito grande em encontrar a todo momento soluções para o que nós chamamos as dores dos clientes, os clientes diretos, as dores efetivamente de nós, como consumidores efetivamente, né, de produtos e serviços. Então, hoje nós vamos bater um papo, em geral, sobre uma série, nós selecionamos, junto com o Felipe Gomes, uma série de assuntos interessantes que nós temos observado, não só aqui na América do Sul, mas também trazendo inovações, trazendo informações, o que está acontecendo de diferente que nós podemos aproveitar também de soluções na Europa, na Ásia, América do Norte. Bom, eu sou engenheiro de materiais, formado pela UFSCar, né, com MBA, e brevemente, né, já estou há 24 anos militando na área petroquímica, de plásticos de engenharia, entre a América do Sul e Europa. Hoje, nossa agenda, nós vamos bater um papo aí sobre soluções de estética, decoração em materiais e peças, com Ultramid Vision e Ultramid Deep Gloss. O Felipe vai contar para a gente o que tem de novidade nesse mercado, quais são as novas soluções que foram desenvolvidas pela BASF. Na seguida, falaremos um pouco sobre o conceito de high flow e controle de empenamento. Então, a todo momento, nós temos demandas nas nossas peças com conceitos estruturais, mas que, ao mesmo tempo, elas também pedem um acabamento superficial diferenciado. Falaremos também um pouco sobre thermal management, quais são as novidades que nós estamos trazendo em relação às soluções, principalmente das poliamidas, e aí é um conceito muito forte, muito importante em aplicações automotivas. Passaremos também, brevemente, sobre as novidades de materiais que são de alta resistência térmica, entregando um fluxo, uma fluidez bastante diferencial, é uma troca chamada Ultramid One, e concluiremos nosso bate-papo com o Felipe também nos contando todas as novidades que estão chegando em relação à nossa linha de Ultramid Advanced. Eu vou então convidar o Felipe. Felipe, se você quiser iniciar, então, agora o nosso bate-papo, contando tudo que está acontecendo com a parte de estética. Legal. Obrigado, Fernando. Então, depois da apresentação aí, me escutam? Tranquilo? Tá tudo certo? Tudo certo. Legal. Bom, fazer uma breve apresentação minha.
não tenho um currículo tão vasto quanto do nosso amigo Fernando, já está aí mais de 20 anos nesse mercado, Felipe, só mas eu se tô... você for compartilhar sua apresentação, por favor. Perfeito, agora foi. Ah, legal. Eu tinha compartilhado, não tinha ido, acredito. Mas eu tô aí há 2 anos e 8 meses na BASF. Eu tô, depois de passar uns 5 anos, 4 anos e meio trabalhando também com o mercado de aditivação plástica, eu vim para esse novo desafio aqui. Então, eu sou responsável hoje pelo mercado de algumas especialidades, né, que a gente pode falar, como HTPA, PPA, algumas aplicações um pouco mais diferentes também, como o Infinity, que seria o material ali do Adidas Boost, que todo mundo conhece, poliacetais também, mas hoje eu acho que a gente vai focar um pouco mais, como o Fernando falou aí, em algumas especialidades de poliamida, HTPAs, PPAs, e também na questão dos HTPAs para algumas aplicações específicas, tá? Então, bom, se vocês já conseguem ver aqui a minha apresentação, vamos passar para o que realmente interessa, né? Que hoje a gente tem muita coisa para falar, muita inovação. Então, num primeiro momento, a gente separou esse produto, que foi lançado aí em 2018, que é o Ultra Mid Vision. Então, esse é uma poliamida 6, só que com algumas propriedades bem especiais, né? Uma primeira poliamida meia semi-transparente do mercado, né? Então, ela foi lançada em 2018, mas de lá para cá a gente vem lançando e vem estudando melhor esse material, até para atender e para entender quais são as possíveis aplicações, quais são os possíveis, as inovações que a gente pode tentar com esse material no mercado, tá? Então, não sei porque não está passando aqui. Vamos ver, agora acho que vai. Bom, então assim, é uma poliamida semi-transparente. Então, os principais benefícios dela, quais são? Excelentes propriedades óticas, né, mesmo sendo uma poliamida meia. Tem um grau de cristalinidade, propriedades mecânicas similares a uma poliamida meia. Tem uma excelente resistência química. Ela pode ser pigmentada com uma boa profundidade de cores intensas. É um material que ele também pode ser sobreinjetado com outras poliamidas. Isso facilita bastante o processamento. E também é um material aí que a gente já conhece também, em relação às aplicações, que ele se demonstra mais barato do que outras soluções, né, como as poliamidas amorfas alifáticas, né? Então, a gente trouxe aqui para vocês alguns gráficos comparativos, também algumas questões de tabelas para comparar as soluções que são encontradas no mercado e a poliamida Ultra Mid Vision, né? Então, nesse gráfico aqui, já mostra, já dá para ter uma ideia da dispersão de luz do material em função da espessura da parede, comparando aí essa linha laranja seria o Ultra Mid Vision e a linha azul é o Ultra Mid B3S, que é uma poliamida meia standard, e aqui você tem a transmissão, né, de luz do material em função da parede, já dá para ver uma diferença bem grande. Falando um pouco mais sobre esse material, a gente não tem só um grade, a gente tem uma família de Ultra Mid Vision. Então, é interessante já falar de um outro grade que a gente também lançou um pouco depois da Vision B3K, que é a Vision DLT. Por que DLT? Porque é Diffusive Light Transmission. É uma poliamida também que passa a luz, porém ela faz a difusão dessa luz. Então, você tem um nível de opacidade nela, porém, não um nível de opacidade, na verdade é um nível de transmissão de luz com a difusão por ela. Então, é um material que seria muito bem aplicado em decorações, em parte de iluminação, e é bem interessante também, né? Então, é legal falar sobre esses materiais. Então, aqui tem um comparativo dos dois, né? A transmissão de luz, a porcentagem de transmissão de luz com uma espessura de parede de 2 milímetros. Comparando um pouco mais os dois materiais, né? A gente vê que
esse haze que está colocado aqui, né, de novo, é um nível de transmissão de luz. Então, para níveis comparativos, o PMMA, por exemplo, teria um haze de 2 a 5%. Né? A Ultra Mid Vision B3K apresenta ali, como a gente viu no slide anterior, com 0,5 milímetros de espessura, em torno de 7%, mais ou menos. Então, aqui a gente já está vendo que pela STM-D 1003 está em torno de 17%, que seria com 1 milímetro de espessura de parede. Então, assim, comparando os dois materiais e comparando também com uma poliamida meia, que foi o que a gente colocou até uns slides anteriores, uma poliamida meia teria ali em torno de 40, com uma espessura de parede 0,5, né, de haze, e para fazer um efeito comparativo exato com esse slide aqui, a transmissão de uma poliamida meia normal hoje encontrada no mercado com 1 milímetro de espessura de parede está em torno de 74. Então, é uma diferença muito grande para a Vision B3K, que aí, nesse caso, é o que você está querendo, é passar toda a imagem, né? Vamos falar assim, a transmissão inteira da luz. Já o transmission rate dos dois, né, que seria essa ideia de deixar a luminosidade passando, já seria 100% igual os dois, ou seja, 82% de um, 80% do outro, não muda muito, porque a ideia é deixar a luz passar, por isso que ela se chama Vision. Bom, é legal também a gente comentar que tanto a taxa de transmissão de luz quanto a dispersão não são influenciadas, né, por fatores externos, então com umidade, temperatura, isso foi uma vitória, na verdade, do time da BASF, um time global de pesquisa e desenvolvimento. A BASF trabalhou muito desde o início deste projeto, pois o amarelamento desse material, quando fazia o teste de envelhecimento de weatherometer, ou então o próprio envelhecimento em ambiente, ou em estufa também, era algo que muitas vezes deixava a desejar. Era o grande desafio desse material, né, evitar o amarelamento. Então, depois de muita pesquisa e também muitas evoluções, muitas formulações que tiveram, a gente chegou no ano passado nessa formulação final com esses dados que tem aqui. Ou seja, mesmo com o material sendo testado em ambientes mais complicados, complexos, com aquecimento, ou então com envelhecimento, né, em ambiente interno, norma de ambiente interno, mesmo com tudo isso, com calor, ultravioleta, ele se mantém, né, com os mesmos níveis de transmissão e dispersão que o original. Outro ponto muito interessante desse material é a resistência química, né? Então, é um material semicristalino. Então, quando a gente faz uma comparação deste material com outras tecnologias que são encontradas no mercado, a gente verifica que ele tem uma resistência a produtos químicos ainda melhor do que materiais muitas vezes mais caros, né, como uma PA12 ou uma poliéster-sulfona, por exemplo. Então, quando comparado aos materiais bem amorfos, como policarbonato, copoliéster, SAN, aí a diferença da resistência química realmente é muito grande, né, pela diferença da estrutura molecular dos materiais. Então, este é um dos maiores benefícios, né, que a gente vê desse material. Então, lembrando que esses agentes químicos que a gente colocou aqui, protetor solar, ciclohexano, MEC, isopropanol, são geralmente produtos, né, de algumas normas, né, por exemplo, normas técnicas automotivas para materiais utilizados em partes estéticas, normas de PPAPs para materiais de uso interno no veículo. Então, é tudo voltado também para aplicação, não é nada assim, olha, temos alguma coisa e vamos pensar simplesmente onde dá para aplicar. Não, a gente tem um foco, né? O foco é realmente poder ser aplicado, mas de uma maneira que o cliente veja valor nisso daqui. Aqui, como eu havia dito, né, da melhoria do trabalho que foi feito em relação ao envelhecimento do material, que tem alguns resultados, né? Então, tanto contra a norma de envelhecimento para materiais no ambiente interno, quanto para ambientes externos, os resultados são realmente excelentes, né? Então, a variação encontrada é mais em relação a erro de medição, do que realmente é uma mudança no aspecto visual das amostras. Isso é muito importante, porque nesse caso a gente tem um material que tem diversas aplicações, né? Não necessariamente é para indoor, e a norma outdoor, né, para ambientes externos é muito complicada pela emissão de ultravioleta, de raios, de
calor, temperatura, né? Tudo isso é bem agressivo para o material. E essa poliamida, o Vision, tem ótimos resultados contra essas questões. Falar um pouco também sobre a resistência a risco desse material. Então, quando a gente compara, né, com outros materiais, mais uma vez o Vision se apresenta melhor ou igual, as melhores soluções encontradas hoje no mercado. Então, este foi um teste realizado aí contra a norma DIN, né, com 3,5 newton de força de contato na aplicação. E, de novo, aqui a gente apresenta vários dados e algumas normas podem não ser podem não ser tão familiares para todo mundo. Mas, de qualquer maneira, se tiverem interesse, a gente tem placas, né, a gente consegue enviar amostras para vocês. Hoje, também com esse período de pandemia um pouco mais complicado, a gente conseguiria fazer aí algum desenvolvimento já bem simples, né, acelerado com esse material, porque a gente já tem algumas amostrinhas aqui, daria para a gente começar a falar alguma coisa mais a respeito de uma aplicação. Sobre o material de alta dispersão de luz, né, que seria o DLT, também é interessante a gente verificar que mesmo em diferentes ângulos de observação, tanto com 1 milímetro de espessura quanto com 2 milímetros de espessura, a gente tem bons resultados, né? Então, de novo, isso apresenta o material, isso tem para esse material um leque bem diverso de aplicações, né? Principalmente no mercado de iluminação. Então, isso daqui, esse slide também traz alguns dados bem novos que a gente recebeu, foi um teste que foi realizado esse ano ainda, mas é um teste de retardância chama, né? O Wildcard, o Yellow Card tem aqui do lado também. É a última atualização que a gente teve do produto, mas assim, surpreendentemente, a gente conseguiu um ótimo resultado desse material. Então dá para ver que tem uma classificação V2 acima de 0,75 milímetros de espessura de parede. E também alguns outros dados que vocês podem acompanhar aí, os RTIs, por exemplo, né, em torno de 65 graus Celsius, com acho que 3.000, se não me engano, horas de exposição ao calor. E também tem a questão do GLOWAR, né, que a gente teve testes e resultados muito bons aí nos testes de GLOWAR, assim como o CTI, né, que tem um resultado acima de 500 volts num isolamento elétrico. O mesmo teste também para o DLT, né, no outro material um pouco distinto, um pouco diferente, também em relação aos resultados, ele atinge um HB, né, uma classe HB no L94, mas em compensação o CTI dele é um pouco mais alto, ainda comparado ao que a gente estava falando agora há pouco, que é o B3K normal, o Vision B3K. Acho que essa tabela aqui, ela resume, né, tudo que a gente falou, só que de uma maneira um pouco mais, não quantitativa com números, mas sim de uma maneira que a gente consegue alinhar as expectativas, né? Então, em relação à resistência a meios, questão de propriedades ópticas, né, questão mecânica do material, resistência à temperatura, resistência a risco, retardância a chamas, processamento do material, e por último também algo que sempre os clientes querem saber, estão interessados, e é óbvio, é muito importante, questão do preço, né? Quando a gente compara esse material com os outros, transparentes ou semi-transparentes no mercado, a gente tem essa tabela, acho que não vou passar tanto tempo, porque é um resumo, como falei, de todo o resto, a gente tem ainda muita coisa para falar, mas depois, se quiserem, a gente pode né, conversar mais a fundo sobre essas questões, o Fernando está aí também, pode ajudar a gente com tudo isso. Mas é muito importante saber que é uma solução viável, técnico e economicamente, e não é algo que a gente pensa do tipo, só tem lá fora, é coisa que na Europa ainda está sendo estudada, vai demorar para chegar aqui. Não, a gente já tem testes sendo realizados aqui na América do Sul, já tem coisa rodando aqui, por mais que seja um material novo. Então, é algo que a gente vê aí com muitos bons olhos as aplicações desse material. Para vocês terem uma ideia da nossa linha, né, do Ultra Mid Vision, eu falei principalmente sobre esses dois, né, o
grade base nosso e também o de difusão de luz. Mas a gente tem também alguns com reforço de fibra de vidro. Obviamente, ele tem umas propriedades um pouco distintas, não tem as mesmas, né, os mesmos níveis de transmissibilidade e também de passagem, opacidade, mas de qualquer maneira tem um reforço mecânico. Então, dependendo do caso, da utilização, HDT que é necessário, a gente pode colocar um material também com reforço de fibra de vidro, né, mesmo a partir do Vision. E também tem outros potenciais grades que a gente tem aí visto no mercado que é interessante. Então, ele já é possível de ser pigmentado. A gente tem também alguns grades aí, pensando, dependendo de volume, óbvio, a gente consegue fornecer em relação a diferentes cores. E também, alguns, dependendo de necessidades, a gente também tem projetos aí para melhorias e diferentes propriedades óticas e mecânicas. E por último, sobre o Vision, algumas aplicações, né, só para deixar aí um pouco mais aberto para vocês pensarem, né, fora da caixa, possíveis aplicações do material, mas essa questão do visual check, né, foi utilizado ali dentro porque precisava de uma passagem de luz, né, um sensorzinho que ele capta o QR Code, então precisa de uma boa passagem de luz no retorno desse sensor. Então foi utilizado o Ultramid Vision. Nesse caso, é para uma luva que é utilizada em ambientes um pouco mais complexos, como empresas químicas, empresas petroquímicas, de mineração. Então, ia ter um certo nível de produto, de névoa, né? Ali, produtos no ambiente que seriam nocivos a outros materiais, e por causa das resistências químicas também a gente conseguiu ter um bom resultado com o Ultramedia Vision. Em questão de iluminação, como já falei, mas se a gente pensar nesses botões, né, como o botão ali que abre o vidro elétrico do carro, é bem interessante, porque, como já falado, é uma poliamida, ela pode ser sobreinjetada de uma forma mais fácil, mais tranquila do que outros materiais, não tem aquela mudança de material de cisalhamento, de temperatura, de molde, não tem nada disso, é muito mais simples, e nesse caso seria até um Ultramid Vision DLT, né, por causa para você expor mesmo a luz e deixar bem aparente. Já tem testes sendo feitos, na verdade já tem algumas aplicações feitas lá fora com esse material, e por causa de resistência química também, né, todo momento colocando resistência à abrasão. Quantas vezes a gente não vê um carro um pouco mais antigo que já tem essa parte ali quase que como se fosse uma coisa só, né, você não vê mais um desenho certo ali. Então, com o Ultramid Vision, a gente teria uma maior resistência a essa abrasão, uma resistência também ao suor, né, a um líquido salino. Bom, pessoal, esse foi o Ultramid Vision. Acho que tem muita coisa para ser pensada aí no mercado aqui da América do Sul. E eu vou apresentar um outro produto para vocês agora, que também tem a ver com essa questão de produtos mais estéticos, né, de melhorar a esteticidade de aplicações de plástico. Então, esse é um material bem interessante, é o Deep Gloss. Ele foi inicialmente desenvolvido também pelo mesmo responsável técnico do Vision, e é uma nova célula que foi criada exatamente para essa parte, né, para essas aplicações, e também ele é muito voltado ali para aplicações automotivas, mas não somente, né? Então, a gente vai apresentar aqui, falar um pouco até sobre normas automotivas, mas o leque está aberto. Então, onde tiverem necessidade ou alguma ideia sobre aplicar esse material, é sempre bem-vindo. O que é o Ultramid Deep Gloss, né? Esse é como eu falei, um material novo também, foi lançado em 2018, na versão preta, né? Foi a primeira versão que a gente lançou. E alguns aditivos especiais, né? E depois de muito estudo feito e trabalho feito em cima desse material, a gente conseguiu algumas propriedades necessárias para usos contínuos em superfícies de alta qualidade, também com resistência a risco, também com resistência à abrasão, também resistência à luz UV, né? Então, comparado com outros materiais, realmente a resistência à abrasão é muito maior que outras tecnologias. Isso é bem visível.
Então, o Deep Gloss tem um balanço de propriedades com componentes que necessitam de alto brilho, ao mesmo tempo de boas resistências químicas a risco, sem necessidade de nenhum tratamento, ou verniz, como um segundo processo. Isso também ajudou, né, em outra propriedade que cada vez mais vem sendo requisitada pela indústria automotiva, que é a baixa emissão de odores e voláteis, né, dos materiais para aplicações internas. Então, obviamente, quando você não tem o coating, quando você não tem um segundo processo ali, que é um envernizamento do material, que hoje a gente encontra no mercado aí um SAM, ou então ABS, um PP, que é tratado depois, você tira esse segundo processo, faz um injection process, né, um processo de one shot, simplesmente, você também diminui essa questão de voláteis. E, além disso, o material também foi formulado para atender essas normas. Então, ele também tem características parecidas com uma poliamida meia, né, que facilita bastante o uso do material, conjunto com outros já utilizados, por exemplo, como sobreinjeções, que eu já comentei no vídeo, nesse caso a mesma coisa, acho que um pouco menos corrente, né, a questão de sobreinjeção nesse caso, mas também é possível, obviamente facilitada por ser uma poliamida meia, e também questão de ferramental, né, é um material um pouco mais conhecido, e por ser um one shot também, a gente tem um ganho muito grande de processo com esse material. Comparado com outros materiais de alto brilho, né, não tratados, então o Deep Gloss ele realmente impressiona pela resistência, e além disso, como já abordados, os rígidos requisitos, né, da indústria automotiva em relação a emissões e odores foram levados em consideração durante o desenvolvimento. Aqui para vocês terem uma ideia de como a gente faz, né, o teste de risco, né, não sei se todo mundo está familiarizado, mas é o Croc Meter. Então tem como se fosse um disquinho abrasivo que ele vai passando, né, inúmeras vezes, né, de acordo com uma norma. E esse foi um teste que realmente surpreende quando a gente mostra os resultados. Qualquer pessoa que conhece um pouco dos outros materiais que são utilizados hoje para essas aplicações, para esse fim. Então, um outro atributo, né, que é bem importante, é que ele reproduz as estruturas fielmente com os detalhes. Então, isso oferece também aos designers novas oportunidades de combinar texturas incomuns, né, para facilitar, por exemplo, uma leitura em braille, alguma coisa do tipo. E essas superfícies também podem ser estruturadas por elementos táteis, né? Além, obviamente, uma coisa é parecida com a outra, mas não somente isso. Qualquer coisa em relação a um design tátil, você pode colocar ali, né, a apticidade. Então, com essa tecnologia adequada, isso permite projetos integrados e funcionalizados. Isso é bem importante também porque abre um novo leque de novo, né? Quando a gente pega os materiais hoje conhecidos, eles têm que ser lisos, porque como vai passar por um segundo processo, o verniz deixa aquela névoa branca em um lado, ou então um acabamento fica um pouco pior se tem alguma quina, algum tipo de uma textura na superfície, né? Então, isso aumenta muito a perda de um segundo processamento que é feito hoje, quando é feito, por exemplo, esse black piano, né, que todo mundo conhece. Então, por isso as superfícies hoje são extremamente lisas. Com o Deep Gloss, a gente abre também essa oportunidade de ter texturas nessas superfícies. Então, um rápido comparativo, né, em relação aos materiais que hoje são utilizados, né, como a ABS, PP, que eu falei, eles necessitam de um coach, né, para atender as necessidades e aplicações. Então, é um material só um processo de one step, né, one shot, tem uma excelente resistência mecânica e excelente resistência de risco e também sem precisar de nenhum coaching, um altíssimo nível de resistência química, é de fácil processamento, isotérmico, não precisa de controle variotermal, né, variotérmico, e também, de novo, pode deixar as texturas aí em aberto para os designers. Então, algumas aplicações que poderiam ser colocadas, né? Então, acabamentos decorativos, como bordas de displays, painéis decorativos em torno de luzes, racks de armazenamento em headliners, componentes funcionais também, como as saídas de ar, também incrustações, né? Essas questões de proteção nas portas do carro ou de consoles centrais, né? Que são os mais conhecidos hoje no mercado brasileiro.
algumas aprovações de norma que a gente tem, né, todas oriundas aí da Europa, né, é um material que ele passou por esse teste já desde o início do desenvolvimento dele, então foi sendo feita essa cocriação junto aos nossos clientes para ver se realmente atenderia o produto, o processo e a aplicação final. Não somente essas, mas tem outras, muitas montadoras testando isso. É um material, como eu disse, novo, então também não tem várias já aprovadas, a gente sabe que demora um tempo também para ser aprovado, mas a gente também está conseguindo muitos bons resultados nas montadoras na aplicação desse material, tá? Em relação à estabilidade UV, alguns dados para vocês, bem rápido aqui, tanto em norma acelerada quanto a questão do hot light, né, o material para uso interno, ele está passando nas normas, como eu já mostrei, mas aqui estão os dados de weathering e de hot light dele. E em questão de processamento, não precisa, de novo, né, de uma questão de coating, né, um segundo tratamento, e também não precisa de um controle variotermal, né, que seria aquela mudança de temperatura, um controle específico do molde para dar o acabamento brilhante, né, mais estético para o material, que hoje é o que os outros materiais necessitam. Não somente na versão preta, a gente tem hoje em torno aí de 7 cores, né, desse material: vermelho, azul escuro, cinza, verde, branco. Então, o material ele já vem nessa cor, o brilho dele, essa estética, vem do pigmento, vem dos aditivos que são colocados no material. Então, não tem a liberdade também de comprar o material e depois fazer um master batch ou colocar um pigmento nele de alguma maneira. Mas, de novo, né, dependendo do volume, como ele foi feito para isso, e para indústrias automotivas, e os projetos geralmente são globais, a gente tenta atender também as necessidades. Aqui a maior parte mesmo seria do produto na cor preta, né? Mas também está aberto para outros desenvolvimentos, óbvio, dependendo de viabilidade técnica também. E por último, esse é um material que a gente tem muito orgulho de falar também, que em 2018, bem no ano do lançamento dele, ele conseguiu aí ganhar esse prêmio de inovação, né, de materiais plásticos lá na Alemanha. Então, ele realmente veio aí para mudar o conceito, né, dos plásticos com brilho, com resistências mecânicas, com resistências a risco, e está aberto para todo mundo aí que quiser utilizar e pensar em novas aplicações para eles. Bom, então, minha primeira parte acabou, deixo com o Fernando aí para falar mais agora sobre os outros assuntos, né, PBT, e depois também passar para o controle de thermal management. Obrigado, pessoal. Bacana, Felipe. Bom, o Felipe nos contou aí uma série de novidades nessa linha de decoração. Decoração, nesse caso, tanto peças automotivas como peças não automotivas. Nós então começamos agora a bater um papo também envolvendo não apenas a parte de decoração. O Tradur é uma marca, é o trademark, né, da BASF, tradicional de PBT. PBT é um material bastante maduro, muito conhecido, né, em todo o mercado, encontrando aplicações importantíssimas, no eletroeletrônico principalmente, na área automotiva, fibra ótica. Então, resistência térmica é uma característica fundamental. Tem uma variação possível de HDT, desde materiais que são unfilled, ou seja, sem carga, até materiais carregados com fibra de vidro, rigidez estrutural, nos mais variados teores de fibras, não apenas fibras de vidro, mas também reforços diferenciados, prazo de fadiga, tenacidade, principalmente grades que são modificados ao impacto, resistência à abrasão, uma baixa fricção, né? Ele superior à poliamida, ele briga em muitas coisas com o próprio poliacetal, enfim, resistência química. Isso tudo nós conhecemos, são propriedades fantásticas, fundamentais, que transformam o PBT num material extremamente versátil. Mas a questão básica é o seguinte: primeiro, como é que a gente conseguiria tirar mais benefício ainda, buscando, por exemplo, uma solução mais fluida, resolver problemas de moldagem, melhorar a produtividade e, ao mesmo tempo, não perdendo em performance mecânica? Questão número 2. A
grande parte dessas aplicações envolve materiais modificados e carregados com fibra de vidro. E nós sabemos muito bem que quanto mais fibra de vidro nós temos nas formulações, maior o efeito da anisotropia, ou seja, a diferença de contração na direção do fluxo e na direção perpendicular ao fluxo. O grande desafio que surge é basicamente o seguinte: como é que a gente consegue ter materiais cada vez mais performáticos mecanicamente e, ao mesmo tempo, entregar um bom nível superficial, ter um bom controle dimensional, reduzir o risco de empenamento? Então, nós sabemos, através do papo com o cliente, né, ouvindo ali o dia a dia, então, quais são as grandes dores, não, que surgem, as dificuldades de preenchimento, peças de geometria complexa, peças com espessura de parede reduzidas, com principalmente conectores, componentes difusíveis, são aplicações muito importantes no PBT, são moldes multicavidades que exigem muito. Os riscos que acabam surgindo disso, envolvendo o que a gente chama da supercompactação. Você precisa de muita pressão de injeção, pressão de recalque para poder ter um bom preenchimento de cavidade, um bom controle dimensional, e muitas vezes nós nos deparamos com os problemas de desmoldagem e até um excesso de tensionamento na peça, tensões congeladas derivadas do processo de injeção. Ou, em muitos casos, formação de linhas de emenda, linhas de solda, não necessariamente resistente como gostaríamos, como o engenheiro do desenvolvimento de produto gostaria. Além disso, a gente acabou de citar as dificuldades superficiais, muitas vezes o teor elevado de fibra, a qualidade do ponto de injeção, a forma como foi dimensionado, isso leva a desafios em relação à parte de superfície. Então, se o molde é texturizado, se o molde é brilhante, de que maneira nós podemos copiar melhor e realmente entregar esta performance? E lógico, e não menos importante, de que forma a gente consegue resolver a questão de ciclo? Como reduzir ciclo? Ciclo é competitividade, é custo direto. Então, taxa de scrap, você tem problemas de injeção, são short shots, são as peças incompletas, são marcas de injeção, são deformações, enfim. E quanto mais velocidade, quanto mais pressão nós colocamos, maior o nível de cisalhamento, automaticamente maior o risco de desgaste de ferramental. A linha Ultra Rudur High Speed, ela vem basicamente em socorro. Esse material, ele vem sendo aprimorado ao longo do tempo. Então, o lançamento não é tão recente quanto o Ultra Mid Vision, o Deep Gloss, que o Felipe nos trouxe, mas o processo de desenvolvimento contínuo desse material realmente é bárbaro. É um material com propriedades, principalmente reológicas, né, de fluxo, extremamente interessantes. Isso acontece através do quê? De uma tecnologia proprietária, a partir da utilização nós chamamos de nanopartículas orgânicas, é um sistema diferenciado. Nanopartículas ou a nanotecnologia já é conhecida no mercado, em diversos tipos de aplicação. Aqui nós fizemos uso realmente da nanotecnologia, utilizando também de matrizes de PBT, onde não houvesse a necessidade de redução tão forte de peso molecular, porque nós sabemos, ganhamos em processabilidade, sim, só que perdemos em resistência mecânica. Então, a lógica aqui é, de que forma nós combinaríamos tudo isso? Então, esta tecnologia, ela permite, vocês podem acompanhar, tanto em Spiral Flow, né, nesse gráfico que nós temos, um grade de PBT standard com 30% de fibra, da ordem de 25 centímetros do Spiral Flow, e um grade com 30% de fibra chamado High Speed. Então, quase que dobrando esta propriedade em Spiral Flow. Da mesma forma, nós conseguimos acompanhar as propriedades do Melt Volume Rate, né, medida 250 graus, 2,16 kg. Então, um grade padrão, tanto o grade, o G6 é um grade com 30 de fibra, o G4 com 20, mas vocês podem acompanhar a diferença. Então, no caso do material com 30, você praticamente dobra a fluidez do material, e no caso do material com 20% de fibra, você consegue uma melhoria substancial nessa característica. Mas o que a gente comentou, não basta melhorar o fluxo, a gente tem que manter um perfil de propriedades coerentes. Não podemos perder em propriedades mecânicas ou mesmo em desempenho térmico. Quando nós acompanhamos o gráfico de barra, é o HDT, temperatura de deflexão térmica, nesse caso com 1,8 megapascal. Então, mais uma vez, né, comparando os grades tanto com 30 como com 20 de fibra, a linha normal e a linha high speed. Então, nós temos níveis de HDT que são comparáveis. Então, alguma variação, naturalmente, ela
ela é passível nessa tecnologia, mas diferentemente de grades extremamente fluidos de baixo peso molecular, onde nós temos um impacto muito importante em relação ao HDT. Então, a tecnologia de high speed, ela permite manter níveis comparáveis de HDT e, principalmente, quando nós olhamos para a tabela, do ponto de vista de rigidez estrutural, vocês podem acompanhar, o módulo é praticamente o mesmo, tanto com 30 como com 20 de fibra. Resistência à tração também é praticamente a mesma. Alguma variação na resistência a impacto é natural, da mesma maneira como o HDT, mas o que é importante a gente ressaltar, nós não temos aqueles saltos tão grandes e principalmente aqueles efeitos de propriedades, que à medida que você vai mexendo em espessura de parede com grades que são muito fluidos, você tem uma perda significativa de resistência a impacto. É o que justamente nós não temos de experiência, ao contrário, é uma combinação fantástica de propriedades mecânicas, térmicas e reológicas. Bom, mas com tudo isso, muda a contração? Não, não muda. Os níveis de contração eles são absolutamente similares. A gente pode acompanhar tanto longitudinal como transversal, nessas opções com 30 e 20 de fibra, os níveis de contração estão absolutamente dentro das mesmas faixas. E a absorção de água, tanto a absorção de água no equilíbrio, em contato com água direto, como também a absorção de umidade, uma peça exposta ao ar, é absolutamente similar. Então, isso é fundamental para que a gente possa, num conceito tradicional do PBT, aproveitar o máximo possível desses perfis de propriedades. Quais são, então, afinal, os grandes benefícios dessa linha high speed? Primeiro, obviamente, é um preenchimento mais fácil. Então, peças de espessura de parede reduzidas, ou então moldes são multicavidades, trabalhando com menos pressão de injeção, menos velocidades. É lógico que isso também tem que conversar com o conceito do design da peça, o projeto do sistema que a gente chama de gating system, né, a parte de ponto de injeção, mas, em linhas gerais, você consegue trabalhar com menos pressões, você consegue copiar melhor a superfície do seu molde. Afinal, você trabalha com molde texturizado ou molde brilhante, você quer esse acabamento na peça. Resistência mecânica também é superior, principalmente por quê? Não pela propriedade intrínseca do material, mas principalmente porque, com um processo mais simples de injeção, com menos pressões de injeção de recalque, o risco de nós termos tensões congeladas que podem levar a uma falha prematura em serviço é muito melhor. O acabamento da peça, o controle da parte dimensional em relação ao que é empenamento e linhas de solda, obviamente, mais bem finalizadas, o que obviamente também leva a uma resistência mecânica superior. Esse grade, adicionalmente, por esta combinação única, ele traz uma facilidade em relação à sobreinjeção com TPU, em muitos casos existem TPU sendo injetados, e ele tem uma adesão melhor. E por ser um material com uma viscosidade em processamento inferior, ele facilita para aqueles que trabalham com master batch, por exemplo, então os clientes que têm uma infinidade de cores, em conectores, respeitando as normas, que utilizam master batch, por exemplo, o processo de dispersão e homogeneização é mais simples, devido a essa viscosidade em processamento ser inferior do material. Agora, não menos importante, é a oportunidade de redução de custo em relação à energia, temperatura. Então, em função dessa viscosidade do fundido efetivamente inferior, nós conseguimos trabalhar com algumas temperaturas de zona, temperatura de bico, temperatura de massa em forma geral, e molde reduzidos. Claro, isso é sempre, depende do conceito da peça, depende do seu molde, mas a experiência que nós temos adquirido é que em torno de 10 a 15% de redução de custo energético, simplesmente por poder abaixar temperaturas, 5, 10 graus em algumas zonas, é fundamental. E, finalmente, dentro desse ciclo de benefícios, a oportunidade de redução de ciclo efetivo de injeção. Então, como o material permite injeções mais rápidas e o tempo de resfriamento dele, inclusive por um efeito de nucleação, ele acaba beneficiando. Nós observamos também que em moldes multicavidades, uma oportunidade efetiva, uma realidade de redução de ciclos que podem variar de 10% a 25%. É claro, mais uma vez, isso depende de espessura de parede, depende de conceitos de molde, de ponto de injeção, ou quão otimizado já é esse processo no cliente. E ainda, nessa linha envolvendo oportunidades de acabamento superficial e controle dimensional, nós temos aí o PBT-AS, o PBT-PET,
são materiais que vêm cada vez mais ganhando espaço em aplicações, tanto aplicações automotivas como aplicações no segmento eletroeletrônico. São materiais que têm uma morfologia especial. Então, o que vocês podem acompanhar aqui é um caso de um PBT asa. Então, o PBT é a matriz, o asa é a fase de reforço, vamos chamar assim, uma fase dispersa, e que isso permite um controle, não só morfológico de propriedades, mas principalmente da cinética de cristalização dos materiais. Então, efetivamente, o grande benefício que nós podemos ter, PBT PET, uma linha Ultramid B4040, com diferentes teores de fibra disponíveis, uma excelente estética, um acabamento superficial especial. Então, principalmente aplicações automotivas, então componentes de espelhos retrovisores, componentes de maçaneta, então peças que eles chamam do sunroof, né, dos frames de tetos solares, detalhes ou aplicações envolvendo o windscreen, né, então principalmente o braço dos limpadores, aplicações em appliances que demandam realmente estética, um brilho superficial diferenciado, o que com o PBT normal, normalmente é muito mais difícil você obter. O material ele começa a cristalizar e você tem os riscos de afloramento de fibra. Então, o grande benefício do PBT PET é um controle cinético diferenciado que permite um acabamento superficial melhor. PBT asa, a mesma situação, a linha Ultradur S, também com diferentes teores de fibras disponíveis. Além de tudo, ela tem uma fluidez bastante superior. É um material que ele foi pensado principalmente para aplicações complexas, com todos os conectores, os chamados plug-in conectores, algumas carcaças. São materiais que demandam uma estabilidade dimensional, baixa absorção de umidade, um acabamento superficial diferenciado em encaixes e uma boa resistência mecânica. Então, quando nós falamos dessa questão do acabamento, falamos realmente da estável dimensional, está vinculado com a anisotropia, ou seja, a diferença de contração que nós temos nas duas direções. Essa diferença de contração, nós acompanhamos aqui, é bastante claro, né? A gente consegue ver nos dois gráficos que, à medida que nós saímos de um B4300, que é um PBT com 20 de fibra, para um PBT PET, que é o 4040, um PBT ASA, que é o 4090, como nós vamos diminuindo essa diferença de contração nas duas direções, e o nosso gráfico à direita, do Warpage, né, do empenamento, ele mostra, então, em um corpo de prova específico, que é uma caixa com 1,5 mm de espessura, a diferença de potencial de redução envolvendo empenamento, simplesmente por trabalhar com materiais como um PBT PET ou principalmente o PBT ASA. Um perfil muito geral de propriedades, para que vocês tenham, obviamente, uma rápida visão. O perfil é muito comparável de propriedades entre esses materiais. Então, principalmente, como que eu vou selecionar? Então, depende muito do que você demanda. Se você tem uma demanda estética, um excelente acabamento superficial, inclusive isso muitas vezes está relacionado com propriedades tribológicas também. Evitar que você tenha afloramento de fibra para a superfície, o que interfere na propriedade de fricção. E resistência, obviamente, resistência térmica. Os HDT são diferentes, como vocês podem acompanhar. Então, o PBT sozinho, né, ele normalmente tem uma resistência térmica superior em relação ao HDT, isso não é RTI. E à medida que você vai agregando um PET ou mesmo o ASA, você tem uma diferença em relação a essa propriedade. Mas do ponto de vista de densidades, também existe alguma diferença. A entrada, por exemplo, de ASA, ela reduz a densidade do material. E são materiais bastante fluidos, o que efetivamente é muito importante para as aplicações que nós temos observado com grande sucesso. Aplicações nos sistemas automotivos, né? Então os ABS, né? Então os conectores de ABS, caixas, os fuse box, conectores, a linha high speed, a linha com PBT ASA, cada vez vai ganhando mais espaço em função dessas características, sensores, então tudo hoje é eletrônica embarcada nos nossos veículos, sensores nós encontramos em todos os tipos de aplicação, então os materiais, principalmente a linha high speed, e com variações, materiais que inclusive são para marcação a laser, aplicações em geral, engrenagens também, e peças exteriores, conforme nós mencionamos, nós temos grades especiais, né, que foram desenvolvidos para o bezel, né, ou seja, carcaça, frame de faróis, mas principalmente em aplicações envolvendo retrovisores, componentes de fechadura de porta, ou mesmo o próprio door handle, né, a maçaneta, componentes internos e externos, né, materiais com estabilidade à luz diferenciados também. Então, essa é uma visão rápida
de como esses materiais eles podem mudar o nosso dia a dia, nos ajudar a resolver problemas dimensionais, problemas de estética e principalmente ganhar em ciclo e ganhar em redução de custo. Uma outra linha que nós vamos brevemente abordar é as inovações que nós temos acompanhado e lançado globalmente em relação ao gerenciamento técnico. Bom, o mercado automotivo é um mercado extremamente exigente, criterioso, inovador. Isso nós conhecemos. Essa evolução ela é clara em relação às suas normas, em relação aos seus requisitos. E os grandes desafios e tendências estão relacionados à eficiência energética dos motores. Então, redução de peso, que significa também redução de consumo de combustível, redução das emissões. Está aí a legislação envolvendo o PL7 e PL8, né, para não nos deixar mentir em relação a isso, essas demandas, controle de emissões, os óxidos que são liberados, então isso causa poluição, são problemas em relação à sustentabilidade. Driving comfort é performance, redução de atrito, é redução de ruído, que nós temos o tempo inteiro que encontrar soluções conjuntamente com o engenheiro de desenvolvimento de materiais e desenvolvimento de aplicações automotivas. E, obviamente, redução de custo. Redução de custo é a palavra que permeia qualquer discussão. Não há inovação que não esteja vinculada realmente a agregar valor efetivo, a resolver problemas e, principalmente, encontrar soluções de redução de custo. Então, integração de funções, redução de custos de manufatura e, obviamente, a eletrificação. Alguns mercados muito mais maduros e exigentes, que 2025 para frente terão aí uma fatia muito grande. O nosso mercado latino-americano, um mercado que vem crescendo, obviamente, nessas demandas, mas ainda temos principalmente as requisições em relação aos motores de combustão interna. Então, principalmente, quais são as grandes novidades, o que vem acontecendo de forma acelerada? É o downsizing, a redução de tamanho dos motores, o uso cada vez mais claro dos sistemas turbo, e isso envolve uma série de aplicações, como que nós chamamos dos antigos intercoolers ou charger cooler, o charger cooler refrigerado a água, a entrada dos EGRs, que são os Exhaust Gas Recycling, são válvulas específicas de controle, de que forma nós recuperamos estes gases derivados da combustão incompleta, retornamos para o nosso cilindro, para uma nova queima, módulos de filtragem de óleo, aplicações como as válvulas termostáticas eletrônicas, cada vez mais sistemas eletrônicos, cada vez mais temperatura que tem no nosso motor. Então, basicamente, quando nós temos o downsizing dos motores, algumas questões elas surgem imediatamente como demandas do engenheiro automotivo. Aumento de temperatura e aumento de pressões em muitas das suas aplicações. E isso leva a demandas, principalmente, retenção de propriedades mecânicas. O que antes falávamos de 1000 horas, hoje falamos de 3000 horas. Então, os materiais, por critérios, eles precisam entregar um perfil ótimo de propriedades mecânicas, seja tração, flexão, impacto, enfim. Ou seja, reter essas propriedades, as quais elas foram inicialmente consideradas nos seus projetos, nos seus componentes. Hoje no mercado nós temos uma infinidade de oportunidades de materiais que são oferecidos. Materiais mais simples, materiais mais tecnológicos, os famosos high temperature polymers sempre foram uma solução, mas cada vez mais eles podem ficar superdimensionados. Basicamente por quê? Porque a engenharia automotiva ela vem encontrando soluções para também reduzir essas temperaturas. Então, quais são as soluções e que forma, nesta parte do circuito de ar, principalmente, que a BASF tem trabalhado em buscar soluções diferenciadas? Então, dentro de um sistema turbo, uma das principais aplicações que surge é o que a gente chama do charger cooler. Então, quando esse ar ele sai do seu compressor, ele é densificado, ele sai com essa densificação do ar, você tem movimento de moléculas, você tem aquecimento. O ar sai muito quente. Para que você tenha uma eficiência superior no processo de mistura do seu combustível com o seu oxigênio, esse ar ele precisa estar numa temperatura ótima. Então, você precisa passar por uma peça, nesse caso, que é a peça chamada de CAC. Em muitas situações, este CAC já está sendo basicamente acoplado no seu coletor de admissão. Essa é uma peça nova, então o CAC é uma peça do sistema turbo. Os ressonadores, que têm a função basicamente o quê? De reduzir o atrito do ar, reduzir ruído. Afinal, ninguém gosta, né, de quando estiver acelerando o seu veículo, encontrar um ruído indesejável. Os dutos de ar
os sistemas turbos, os water-cooled intake manifolds, válvulas de bypass em relação aos sistemas EGRs. Enfim, são um conjunto de aplicações novas, elas são cada vez mais demandantes, elas pedem comportamento, elas pedem performance térmica ao longo do tempo. Elas pedem performance química, resistência a todos esses combustíveis. Elas pedem uma característica superficial diferenciada. E elas pedem o tempo inteiro custo competitivo. E para falar em custo competitivo, a linha Ultramid hoje é uma linha altamente generosa e ampla, vinculada aos principais desafios de resistência térmica, que podem variar de 180 até 240 graus de uso contínuo, resistência química a todos os combustíveis, graxas, o que nós chamamos, né, do EGR, que são esses gases não completamente queimados, derivados dessa explosão, os blow-by gas, né, que são recirculados, tem processabilidade. Não adianta a gente ter um material excelente em provas mecânicas se você não consiga injetar, você não consiga trabalhar em distâncias reduzidas. Fernando, só para avisar que a gente tem mais 5 minutos, por favor. Perfeito. Então, basicamente, nós temos aqui uma linha de produtos que nós temos desenvolvido. Qual é o critério de seleção? O critério de seleção é qual é a sua demanda térmica em serviço, qual é a temperatura de uso contínuo, quais são os picos que vão ser requisitados, qual é o nível de HDT definido por norma, que tipo de superfície é requisitada para esta peça. Então, coletores, por exemplo, com uma superfície interna rugosa é um grande problema para o seu fluxo de ar. Então, de que maneira que você controla o acabamento superficial, você controla a parte de planicidade dessas peças. O critério de definição, ele basicamente mora nesta decisão, qual é o tipo de aplicação, qual é a necessidade, efetivamente, que o engenheiro de desenvolvimento de componentes automotivos, ele estipula para o tipo de aplicação e serviço. Então, nós temos materiais hoje, opções que foram desenvolvidas nessa linha de poliamidas 66, poliamidas 66 modificadas com algum componente aromático, que principalmente eles entregam o quê? Viscosidades mais baixas, temperaturas de processamento de moldes reduzidas em relação às soluções clássicas, aromáticas, ou mesmo materiais como PPS, os PA46, que são bastante conhecidos no mercado, tem fluidez melhor, entregam um acabamento superficial excelente e soluções, por exemplo, com facilidade de soldagem. A gente sabe que alguns materiais, quanto mais fibra de vidro no material, maior a dificuldade, menor a sua janela de soldagem. A presença dessa linha Red, nós chamamos de Red S, Red J, ou mesmo a linha Endure, ela proporciona essas vantagens em relação à questão de soldagem, acabamento superficial, processabilidade mais simples em relação a materiais tradicionais. Então, esse é um exemplo de como a gente pode trabalhar com materiais com altos teores de fibra, como a linha Endure D3G10, e você ter um acabamento superficial excelente. Um acabamento superficial, por exemplo, no lado direito, a gente compara um 66 com 35 de fibra padrão e um A218 HPS B35, a linha Red S, uma linha que é chamada de Triple Six, que ela entrega um acabamento superficial, uma processabilidade muito superiores a que são os grades convencionais. Esse é um exemplo de como a gente consegue trabalhar em relação ao long term aging. O D3G10 e o D3G7, por exemplo, esse é um ensaio de aging variando tanto de 180 até 230 graus, uso contínuo, e nós conseguimos acompanhar como nós podemos manter até 3.000 horas praticamente mantidas as condições de resistência à tração desse material. A mesma coisa vale para outros grades que são da nossa linha, com diferenças em relação a quanto você consegue manter, sempre olhando um target de uma manutenção de no mínimo 50% do valor de face dessa propriedade, seja a tração, seja o alongamento na ruptura, seja o modo, seja o impacto. Então, só comparando o que acontece após um processo de aging térmico de 3.000 horas, então uma 66 convencional e um grade como o Endure D3G7, material com 35% de fibra de vidro, então a gente pode acompanhar que num processo de aging em 220 graus, então 1.000 horas, a gente começa a acompanhar o aparecimento de microfissuras, de trincas, enquanto esses materiais com altíssima capacidade de estabilidade térmica, de estabilização para longo termo, eles continuam absolutamente entregando um acabamento superficial adequado e a manutenção do seu perfil mecânico conforme o que é esperado. Esse é basicamente o gráfico a 2.000 horas e 3.000 horas também, comparando diferentes soluções, em vermelho a linha Red J e em cinza um pouco mais escuro, em amarelo, perdão,
a linha Red S. Então, dependendo de qual que é essa temperatura de uso contínuo, então, a grande questão, você não precisa utilizar materiais muito mais caros, materiais tradicionais. Existem várias opções entre 190 e 210 graus hoje, que podem entregar muito mais características adequadas de processamento, de acabamento, de soldagem, e, obviamente, entregando uma questão fundamental, que é custo. Esse é um exemplo da resistência química desse material, colocado em meios ácidos. Então, quando a gente fala daquela aplicação do EGR, o EGR tem uma série de componentes ácidos, as normas automotivas trazem muitos desafios, ensaios a 90 graus, 80 graus, combinando ácidos, por exemplo, sulfúricos, ácidos nítricos, combinando o blow by gas, né, que é uma combinação de combustíveis e outros solventes, que trazem um desafio químico enorme. Então, essas soluções, para que vocês conheçam, são soluções inovadoras e soluções altamente acessíveis, comparativamente aos níveis tradicionais de preços do mercado. Basicamente, alguns exemplos de aplicação, né, que eu gostaria também só de reforçar. Então, os charger ducts, estão fabricados nas materiais para sopro, materiais para injeção, os resonators. Então, essas são aplicações que nós encontramos na Europa, nos Estados Unidos. Já encontramos hoje CAC é uma realidade no nosso mercado, a motorização turbo é cada vez mais clara e premente, os novos desenvolvimentos que vêm acontecendo, né, com os nossos parceiros, os OEMs, e nós estamos presentes com os mais variados tipos de materiais, em função de quais são exatamente as demandas técnicas e as demandas em relação à redução de custo. É basicamente isso que eu gostaria de compartilhar. Se o Felipe quiser também, por favor, Felipe, comentários adicionais, fazer alguma observação em relação às nossas linhas de high heat. Fernando, Felipe, só para avisar que a gente já está no finalzinho do nosso horário, então se a gente quiser começar o Q&A, se eu puder fazer as perguntas, para a gente poder atender as questões dos assistentes. Tudo bem para vocês? Legal. Não, tudo então, bem. Tá. A primeira pergunta é do Gustavo Fernandes, da Sputnik Plásticos. Ele pergunta: Felipe, qual a melhor forma de processar o Ultra Mid Vision e quais são as diferenças entre esses materiais e uma PA6 comum? Tá. Bom, obrigado, Gustavo. Principalmente a questão de processamento do Ultra Mid Vision é basicamente o que é encontrado numa poliamida meia comum. Tem uma questão um pouquinho diferente, que é o molde, né, a temperatura de molde, como a gente precisa que o material seja um pouco mais amorfo, né, para que ele passe mais a luz, então a gente tem um resfriamento um pouco mais nítido ali, né, mais acentuado do molde, então precisa ser um molde com uma temperatura mais baixa, entre uns 40, 60 graus, uma poliamida meia. Em relação à diferença entre esse material e o Vision, poliamida meia e a Vision, bom, além do que eu mostrei, né, do que eu demonstrei, eu acho que seria mais uma questão ali estética mesmo, mas eu acho que eu já falei bastante sobre isso, mas quimicamente falando, existem algumas aditivações e seria um material que ele não é, obviamente, uma poliamida pura meia, né? Ele tem algumas aditivações nela que fazem com que ela consiga ter esse resultado que é bem diferente, mas é uma propriedade intelectual BASF, né? Assim como alguns outros que o Fernando comentou aqui, é um material do nosso portfólio que foi desenvolvido há pouco tempo, e sim, há uma questão de patente envolvida nesse material. Não sei se ficou claro, pessoal, e se respondeu a pergunta. Perfeito. Outra pergunta também do Gustavo: o Deep Gloss pode ser aplicado em partes de acabamento externo? Olha, ele foi desenvolvido para aplicações internas. Todas as normas que a gente vem testando são para as aplicações de ambientes internos. Diferente do Vision, que já tem aí testes realizados com material em ambientes externos, o Deep Gloss ele é um pouco mais complexo por causa do acabamento ser em relação a brilho, né? Então, o ultravioleta ele realmente ele ataca o brilho do material. Não vou falar que não pode ser utilizado, eu acho que tudo deve ser testado em relação a cada norma. Hoje, o nosso foco é para ambientes internos, por causa de uma menor, né, incidência de raios ultravioleta, de outras questões,
mas a gente ainda não tem nenhuma aplicação desenvolvida para partes externas hoje, né? Mas, dependendo do caso, da necessidade, da norma que deve ser atendida, acho que vale a pena testar ou conhecer melhor sobre a aplicação. Só relembrando que o link de avaliação deste webinar está disponível no chat, assim como o QR Code já está na tela. Quem quiser fazer essa avaliação pode apontar o celular para o QR Code ou clicar diretamente no link. O Ricardo Martin pergunta, por favor, o Ultra Mid Vision necessita ser hidratado para melhora de propriedades? Bom, acho que não deixa de ser uma poliamida, né? O Fernando pode até falar melhor do que eu, mas se a necessidade é uma propriedade melhor aí em questão de impacto, sim. Obviamente ela vai saturando, vai absorvendo umidade com o tempo, é natural isso, mas dependendo da necessidade e também de resistência a impacto que for necessária, a resistência mecânica do material, pode ser hidratada, né? Então vai depender da necessidade. Se o Fernando quiser comentar alguma coisa. Então, basicamente, como uma poliamida, o Felipe bem comentou, o Vigião é um material também higroscópico. Então, ele tem características muito similares ao APA6. Então, se você tem uma necessidade, por exemplo, de uma clipagem dessa peça, uma montagem em algum momento, o que é importante é que você tenha um certo equilíbrio em relação ao teor de umidade. Esse teor de umidade, a umidade na poliamida, ela traz flexibilidade, você reduz rigidez, ganha impacto, ganha um pouco de alongamento. Muitas vezes é um alongamento suficiente para você fazer uma boa montagem. Então, um snap fit, alguma coisa que você tenha. A Ariane, da Vidiplast, pergunta, seria possível aplicar Ultra Mid Vision ou Deep Gloss em embalagens flexíveis? Olha, a gente tem alguns testes bem recentes com sucesso, que a gente obteve sucesso em extrusão de filmes, um pouco mais, como é que posso falar, com espessuras menores. Eu acho que é bem recente isso, a gente precisa buscar um pouco mais de informação para saber, então não posso falar no momento que dá para utilizar, mas é algo que a gente já está buscando, né? É uma aplicação que já haviam comentado interesse, a gente sabe que existe um interesse, até muitas vezes para fazer uma blenda, né? Algum tipo de uma coextrusão com outras poliamidas aí flexíveis que o pessoal utiliza no mercado de embalagem flexível. E sim, a gente está estudando. Hoje, eu acredito que a gente possa dar uma andada melhor em relação a esse assunto posteriormente, até para buscar mais informação com o material novo, mas eu acredito que possa ser sim utilizado. Se não, hoje a gente já está buscando algo que possa ser aplicado dessa maneira. O Afonso Neto, ele perguntou, Ultra Mid Vision é uma PA6 homo ou copolímero? Aí já entra numa questão um pouco mais complexa em relação à propriedade intelectual do material, mas ela é uma poliamida meia aditivada. É o que a gente pode comunicar hoje em relação ao material. O Davi Silva pergunta, no caso do Ultradur High Speed, por que exatamente é possível reduzir o custo de energia? Esse ganho de ciclo foi determinado em que condições? Existe limite de espessura? Obrigado, Davi. Basicamente, o que a gente tem acompanhado é que a redução, né, do nível energético, como o material é bem fluido nas condições de injeção, ele permite você trabalhar com temperaturas normalmente reduzidas no seu canhão. Então, bico, canhão, é uma redução direta de energia, né, de temperaturas, de aquecimento de material. Essas análises aconteceram nas mais variadas situações, então moldes multicavidades, principalmente aplicações que envolvem conectores, né, como eu tinha mostrado alguns exemplos. Então, você tem moldes com menos cavidades, mais cavidades, você tem espessuras de parede que a gente acompanhou até 0,25, 0,3 milímetros, por exemplo. O quanto a gente consegue trabalhar em relação à redução de espessura, por exemplo, de ciclo, depende exatamente de como é também a configuração que você tem de molde, né? Como que você tem canais, enfim, tem uma série de outros elementos. Agora, isso foi determinado com base numa média de vários acompanhamentos e estudos diretamente com o cliente. Então, o limite que a gente viu, então, de 0,25 milímetros de espessura de parede em moldes envolvendo, por exemplo,
conectores e aqueles plug-in connectors. Desculpa, eu falei, meu microfone falhou. O Fernando Palese, da First Graphene, ele pergunta: como representante da First Graphene no Brasil, gostaria de saber se vocês já utilizam e ou têm interesse de utilizar o grafeno como potencializador de propriedades físicas químicas dos plásticos de engenharia. Tá, obrigado, Fernando. Uma pergunta muito interessante. Bom, na verdade, a gente está falando o tempo inteiro de inovação. Hoje, nessa linha que nós apresentamos, ou na maioria dos produtos, nós temos algumas linhas de pesquisa acontecendo, principalmente na Europa, mas não grades com tecnologia embarcada, já aplicada. Nós temos, enfim, os desafios que vão surgindo em relação, principalmente, a propriedades de condutividade e propriedades mecânicas e reológicas diferenciadas. Nós estamos sempre abertos a buscar. Óbvio que o grafeno nós estamos acompanhando, né, as equipes dos cientistas da BASF, tanto na Europa, Ásia, Estados Unidos, como também nossos cientistas aqui no Brasil. Nós estamos observando atentamente oportunidades. E aí você pode entrar em contato conosco, que nós podemos agendar um bate-papo específico. O Marco Antônio, consultor petroquímico: no portfólio de grades de high speed existem outras opções? Por exemplo, materiais sem carga? Existe opção para marcação a laser? Marco Antônio, muito obrigado pela pergunta. Sim, existem muitas opções hoje de high speed. Então, tanto grades de PBT, com teores de fibra variando de 10% até 30%, materiais, por exemplo, para marcação a laser, como você citou, materiais diferenciados para melhor estabilidade e hidrólise, principalmente no setor de conectores, esses conectores envolvendo airbags. Existem também materiais que são sem carga, B4520, é um material na linha Unfilled High Speed, e também PBT-PET e PBT-ASA nessa linha. Então, PBT-ASA, cada vez mais a gente tem encontrado aplicações de segmento de conectores, demandando estabilidade dimensional e peças com espessor de parede, como a gente acabou de comentar, 0,25, 0,3 milímetros, por exemplo. Então, tem cores diferenciadas, geralmente natural e preto, mas também existem cinzas, vermelhos, enfim, existem outras cores conforme demanda. O Paulo Roberto pergunta: considerando a aquisição do portfólio de poliamidas da Solvay, qual será o posicionamento da BASF? A linha Tecnil será eliminada? Vocês vão fabricar os produtos Ultramid no Brasil? Paulo, essa é uma pergunta que ela é recorrente, né, com esse processo recente, né, que foi anunciado. A BASF adquiriu todo o negócio de poliamida da Solvay, então isso principalmente o que é Europa, ela agora permanece, vai para outro legado, o que é Américas, o que é Ásia, isso pertence agora, foi incorporado ao portfólio BASF. Então, primeira coisa que nós mudamos apenas o nome. Então, o brand Tecnil, nós comunicamos, foi motivo desde maio de comunicações ao mercado, aos clientes, nós mudamos apenas o nome. Então, aquele material convencional, então, exemplo, um A218V30, né, tradicionalmente consumido, uma 66 com 30 de fibra, chamava Tecnil, agora chama Ultramid A218V30. A mesma formulação, a mesma especificação, as mesmas linhas de produção, então não há nenhuma mudança. Não há nenhum objetivo específico de consolidação, no sentido de eliminação de grades propriamente dito. O que define isso é o interesse e a necessidade dos clientes. Então, quanto mais os clientes eles demonstram interesse e querem trabalhar com essa linha de produtos, a linha de produtos ela permanece absolutamente ativa. Então, a estratégia de posicionamento de grades, ela depende basicamente do quê? Se há uma norma específica, por exemplo, de montadora, uma norma específica no setor eletroeletrônico, industrial, onde o material já esteja homologado, se, por exemplo, já existem aplicações específicas e o cliente gostaria de ampliar o escopo. Então, não há nenhum interesse em eliminar grades puramente, mas sim construir um portfólio rico de opções e atendendo a demanda do mercado. Então, a planta Batistini é uma planta absolutamente habilitada para produzir muitos grades da linha Ultramid. Então, nós já temos um projeto bem estruturado, né, que já está contemplando, em parceria com os nossos colegas das indústrias, de transportation, consumer, construction, industrial, alguns grades que são
que já foram anunciados, né, pelos clientes, pelo mercado, como de interesse de produção local. O Francisco Nunes pergunta, com tantos produtos na linha de Thermal Management, como exatamente selecionar a melhor opção de custo-benefício? Não há conflito entre ofertar grades como Ultramid One e Ultramid Advanced? Bom, a primeira parte, Francisco, eu tinha mostrado esse portfólio de linhas Ultramid. Então, nós temos o que vinha do legado, chamamos do legado Ultramid original, do legado Tech 1000. São produtos que eles vão se complementando, a grande maioria deles. Então, você tem produtos tradicionais, maduros, como um meia com 30 de fibra, ou meia com 30 de fibra com super estabilização térmica, ou grades de alta fluidez. O que depende é qual é a aplicação exatamente. Então, além da resistência térmica, então um HDT determinado por uma norma automotiva, por exemplo, ou um requisito mecânico estipulado por essa norma, se o material é homologado ou não para um determinado OEM, uma determinada aplicação. Essa aplicação ela tem espessura de parede reduzida, ela exige mais fluidez, você vai soldar essa peça, você precisa de uma janela maior de soldagem, você precisa de melhor acabamento superficial, você precisa de um material que vá suportar 220, 230 graus. Então, basicamente o que nós fazemos é ouvir, é conhecer, é saber qual é a demanda do cliente, tanto a demanda do OEM, a demanda do Tier 1, do Tier 2. Então, muitas vezes o que nós fazemos? Nós simplesmente nos reunimos e ouvir quais são as dores, quais são os desejos de cada um e posicionar o material que efetivamente seja o melhor custo-benefício. A segunda parte que envolve Ultramid Advanced One, eu gostaria de convidar o Felipe, que é o especialista nessa área dos HTPAs. Obrigado, Fernando. Bom, respondendo essa questão, eu acho que, na verdade, o que a gente está buscando é ter um portfólio o mais complementar possível. Aquela tabela que o Fernando apresentou ali, que mostra, né, a necessidade do cliente, a necessidade de aplicação e qual é o grade que a gente indicaria, também na apresentação dele de Thermal Management, eu acho que tem tudo a ver com isso. Independente de ser o One, vindo do legado aí, né, da questão da Solvay, ou então de ser o Advanced, linha Advanced, NT, que seriam os nossos 6T, 6I, 9T, os PPAs que a gente tem no nosso portfólio, que são novos também para o portfólio da BASF, já o legado BASF, a gente visa e quer atender o cliente com o melhor produto específico para a necessidade dele. Então, na verdade, tem que ver que agora a BASF consegue pegar desde das propriedades mais comuns, né, com as necessidades de uma poliamida 6 e 66, até uma PPA 9T, uma 6T, 6I. Então, a gente ir passando por toda essa tabela, essa lista de produtos que o Fernando estava apresentando, que são os desenvolvimentos dos One, né, dos Tech 1000, que agora são Ultramid Red, né, a linha J, os materiais aí que também são blendas de poliftalamidas com poliamida 66, os nossos TKRs, que são diferentes também, um 6T com 6, que é algo que a BASF tem de inovação também. Então, eu acho que tem espaço para todos os grades e também tem necessidades dos nossos clientes para todo esse portfólio que a gente tem. O legal e interessante é o cliente entender que a gente vai conseguir atender ele. Ou tem uma grandiosa, assim, imensa oportunidade de atender e desenvolver o produto, fazer com que o produto se encaixe exatamente para a necessidade do nosso cliente. O Sérgio Salinas, da Tecnomatiz, pergunta, a linha Ultramid Vision está apta a ciclos de esterilização por autoclave para a área médica? Bom, Sérgio, o Ultramid Vision é uma poliamida 6. Se eu não me engano, ciclos de esterilização seriam picos, né, de idas e vindas em torno de 140 graus Celsius, mais normal, né, e são vários tipos de esterilização, esse seria a esterilização por temperatura, né, nunca foi feito teste, mas eu acho que duvido, assim, muito dificilmente esse grade vai passar. Se a necessidade é ter um material com uma transparência grande, com um FDA, né, algum tipo de necessidade de aplicação médica e voltado também para esses ciclos, eu acho que o melhor material aí, Fernando, pode me ajudar, mas eu acho que estaria na linha das nossas polissulfonas, alguma coisa desse tipo. Não sei se a transparência for uma necessidade, né? Não sei se o Fernando pode comentar nesse caso. Não. Sérgio, na verdade, não fizemos nenhum teste, né, porque como a proposta original não envolvia aplicações do segmento medical,
Então, não temos, por exemplo, também ensaios relacionados a componentes, né, do sistema médico. Então, por essa razão, não fizemos ensaios específicos de esterilização. Agora, esterilização realmente em autoclave, a 143 graus, se torna bastante complicado, né, porque o material de um HDT é um HDT baixo, né, da ordem de 60 graus, esse tipo de produto. Também não foi testado sistemas de esterilização através de radiação no material. Isso, temos que fazer análises específicas, né, e realmente o Felipe lembrou muito bem, quando nós falamos de aplicações do medical, a nossa polissulfona ultrassom é o principal material adequado para longos ciclos de esterilização. O Ricardo Martim, ele pergunta se essa apresentação sobre Ultramid está disponível em algum local, se ele pode acessar. Ricardo, conforme você pode entrar em contato conosco, nós podemos disponibilizar, imagino que o Felipe também, nossas apresentações ficam à disposição, sim. O Afonso Neto pergunta, o Ultramid High Heat é uma PA 66 ou é uma PA semi-aromática? Obrigado pela pergunta. A linha High, que a gente chama de High Heat, nós temos muitas opções diferenciadas. Então, isso é a tecnologia 666, que é um PA 66/6. Esses materiais, nós temos materiais que também têm vamos chamar assim, uma fração aromática na sua composição, como o Red J, ali. A linha Ultramid Endure, que é um super high heat, é um material basicamente 66. Então, existem soluções diferentes, não só na sua composição, trabalhando, por exemplo, o 666 ou 66 com frações aromáticas, como também aditivos, tecnologias de aditivo muito diferentes. Então, o que faz que nós possamos caminhar entre 180 e basicamente 220 graus nesses grades é a combinação dessas resinas, das matrizes e os sistemas específicos de aditivação. Tá? Então, tem sistemas muito diferentes até realmente a gente chegar naquela linha do Felipe, né, dos HTPAs e dos PPAs, que realmente seria o estado da arte do nosso portfólio. Felipe, se você quiser também completar com os HTPAs. Eu acho que você já falou aí boa parte do que a gente tinha que explicar sobre a questão de high heat. Acho que esse portfólio é realmente gigantesco. Eu não vejo outro portfólio tão grande quanto o nosso. E como eu havia falado também, né, a BASF já vinha, antigamente ela tinha o TKR, que seria o 6T6, agora a gente lançou aos poucos, né, primeiro o 9T, que seria o nosso material de baixa absorção também de umidade, mas com alta fluidez, é um material de cadeia longa, para algumas aplicações específicas, o 6T6I, que aí seria mais aqueles mais conhecidos, né, uma poliftalamida mais conhecida, tem os 6T66, assim, que a gente visa mais o mercado eletroeletrônico, colocando retardante de chama, também com uma boa fluidez. E além desse, também tem os materiais blendas, né, que seriam os HTPAs que a gente está falando, que são, em muitos casos, aí eles seriam para algumas necessidades um pouco menores em relação à temperatura, e isso já está contemplado pelo que o Fernando falou. Mas eu acho que o importante é lembrar que, em relação a thermal management, a gente está muito bem servido, ou na verdade nossos clientes estão muito bem servidos com o nosso portfólio. Nós vamos caminhando para as duas últimas perguntas do nosso webinar. Lembrando que o link de avaliação já está disponível no chat, também está no QR Code disponibilizado para vocês na tela. O Carlos Benedetti Júnior, ele pergunta, as poliamidas 6 naturais serão comercializadas natural e compostos? Carlão, obrigado pela pergunta. Bom, na verdade, né, a poliamida, nós temos, são duas divisões dentro da BASF, né, a divisão PM, né, que é Performance Materials, onde trabalhamos, né, Felipe e eu, basicamente nós trabalhamos com os grades que são compostos, tanto grades sem carga, de poliamida meia, como também os grades reforçados, né, com carga mineral, com fibra de vidro, enfim, a linha Ultramid convencional. Então, isso continua sendo comercializado, conforme eu tinha mencionado, nós temos planos de ampliar a nossa oferta. Então, já tínhamos o Tecnil, que passou a chamar Ultramid, né, os grades de PA6. Além disso, a BASF já comercializava, através da importação e revenda estoque local, muitos grades, né, de Ultramid meia, né, com e sem carga. E nós planejamos simplesmente
à medida que nós tenhamos essas respostas, né, dos clientes do mercado, as suas demandas, localizar, trazer grades que são fabricados lá fora, produzir também no Batistini e, evidentemente, desenvolver, utilizar todo o recurso, o centro de tecnologia que existe de desenvolvimento de produtos, de desenvolvimento de polímeros, realmente, né, de polimerização do Batistini para isso. A parte realmente que é resina base, aí, Carlão, fica com nossos colegas de CM, e aí eu imagino que você tenha contato, mas se você, por um acaso, precisar, fique à vontade, nós também te colocamos em contato com eles. Última pergunta do nosso webinar, o Josimar Sartori, ele pergunta, qual o ganho em estabilização UV do PBT mais ASA, em comparação ao PA66 e ao PA6? Josimar, uma excelente pergunta. Na verdade, isso funciona assim. Todos esses materiais, eles vão demandar uma estabilização UV. E tudo depende de qual é a sua aplicação. Se a gente tem uma aplicação interior, como exemplos que o Felipe estava comentando, ou aplicações que são exteriores. Então, nessas aplicações exteriores, então, o PBT PET, em função das suas... São várias situações. Você tem uma estabilização e a outra questão envolve simplesmente o afloramento de fibra, porque grande parte digamos assim, uma parte importante do problema que surge são pontos brilhantes, são descolamento da fibra em relação à matriz. Isso também acontece cada vez que você aflora mais a sua fibra numa peça, isso também, lógico, depende do material, depende da condição de injeção, depende do molde, mas isso também piora o acabamento. Então, nós temos soluções hoje em relação à estabilização UV em PBT PET, principalmente PBT PET e poliamidas meia, que são bastante interessantes. Então, para aplicações como roof rack, ou aplicações como as maçanetas não pintadas, espelhos retrovisores, enfim. Inclusive, trabalhos agora avançados com outros tipos de aplicações inovadoras, substituições de metais. Então, existem soluções em meia, né, com diferentes teores de fibra. São soluções em que a gente tem modificações no meia, não é um meia convencional, um meia modificado, que ele favorece, ele reduz cinética de cristalização, e a mesma coisa vale no PBT PET. Mas são materiais, Josimar, que eles precisam receber uma estabilização. Essa estabilização é uma combinação de estabilização térmica, porque todo o processo de injeção você gera macroradicais. E os macroradicais, juntamente com a termodegradação, junto com a fotooxidação, isso acelera o seu processo de perda de propriedades. Então, eles são materiais com estabilização térmica diferenciada, orgânica ou inorgânica, dependendo da cor, e materiais tanto com, vamos dizer assim, com pigmentos, né, frente negro de fumo especiais, quantidades diferenciadas, como também um pacote de aditivos que vão permitir, digamos, a manutenção da propriedade, seja ela a resistência mecânica, ou simplesmente o brilho, ou, enfim, o ΔE, né, a variação total da cor. Existem soluções dos dois lados, não dá para te dizer que nós vamos trabalhar só com meio ou com o PBT ASA. Então, nós temos os dois hoje, com exemplos de sucesso de aplicações em peças exteriores, por exemplo. O PBT ASA hoje, nosso, ele poderia ser trabalhado nessa linha, mesmo porque todos conhecem, né, o ASA é um material, juntamente com acrílico, que fornece uma característica de intemperismo muito interessante. Porém, esses grades que hoje fazem parte do portfólio, eles foram mais pensados em aplicações efetivamente de controle dimensional e principalmente peças relacionadas são usos internos, são conectores, são peças desse sentido. Mas não haveria problema de se desenvolver um grade, por exemplo, PBT ASA, com a parte de estabilização ultravioleta diferenciada. Quero agradecer a todos pela presença, especialmente ao Fernando Ribeiro e ao Felipe Fernandes Gomes pela participação no segundo webinar Plásticos em Revista, Inovação e Competitividade. Agradeço a todos que estiveram presentes e que encaminharam as perguntas e desejo a todos uma excelente tarde. Um abraço a todos. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os profissionais da área de plástico, estudante, enfim, que participaram. Muito obrigado pelas perguntas. Se surgirem, naturalmente os contatos ficam à disposição. Se surgirem questões adicionais, ou mesmo quem tem interesse em aprofundar discussões sobre linhas de materiais com o Felipe, comigo, ou mesmo interesse nesses materiais, estamos à disposição. E para fortalecer, né, o nosso agradecimento a Plásticos em Revista,
principalmente, né, nosso parceiro de longa data, Hélio, Beatriz. Muito obrigado pela essa oportunidade de participarmos e compartilharmos um pouco, né, o que acontece de novidade e de soluções, né, para a nossa indústria. Boa tarde a todos. Estamos